E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Vim aqui atualizar vocês sobre as últimas notícias do Coringão. E hoje a gente vai lidar com 3 tópicos. São eles: o Corinthians está procurando uma contratação bombástica, vocês vão saber quem é. O Corinthians está atrás de um goleiro reserva, vocês vão saber quem é. E eu vou falar um pouquinho sobre a representação do elenco. Começando pelo primeiro tópico, gente, a gente vai falar sobre o goleiro que o Corinthians está procurando para sua reserva do Hugo Souza, que era para ser o João Ricardo do Fortaleza, de 37 anos, só que os exames dele foram reprovados, né, quando ele foi lá fazer, e isso irritou profundamente o Fortaleza, que diz que aproximadamente 6 meses ele já estava 100% apto. Aí a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores, mas o Corinthians alega que os exames foram reprovados e por isso agora ele não vai ser contratado por empréstimo, que irritou a diretoria do Fortaleza, mas, enfim, o problema não é nosso. E agora? Bom, rapaziada, o nome que o Corinthians está querendo para substituir agora a reserva é o goleiro Neto, do Botafogo, cujo qual eu não acho uma contratação excelente, também não acho uma contratação ruim, mas enfim, eu vou dar a notícia primeiro para vocês. Corinthians faz sondagens pelo atleta, não há uma proposta, né, formalizada ainda pelo cara, só que o Corinthians está fazendo sondagens pelo goleiro Neto, uma proposta que, se eu não me engano, é de empréstimo, porque ele ainda tem contrato com o Botafogo. E como o Corinthians contrataria esse jogador, vocês perguntam? Se a janela fechou nessa terça-feira. Há exceções dentro da CBF para quem jogou o campeonato estadual. Como o Neto jogou o Campeonato Carioca pelo Botafogo, há a possibilidade dele jogar pelo Coringão. E o que eu penso sobre isso? Eu acho que o Corinthians precisa de um goleiro reserva. Os dois que vieram da base, tanto o Cauê quanto o Felipe Long, quanto qualquer outro, né, o Matheus Donelli, que era o antigo, eles não passam confiança. Cara, desde o Walter, eu não digo nem o Carlos Miguel porque ele virou titular muito rápido, mas desde o Walter, que era reserva do Cássio, eu não vejo 2 goleiros de altíssimo nível jogando pelo Corinthians. Inclusive, saudades do Walter, ele seria uma ótima contratação. Se não me engano, ele tá no Mirassol, né? Mas eu acredito que o Neto, para ser reserva, ele não comprometeria, porque o titular é o Hugo. Só que, se posteriormente o Hugo é vendido, o Neto vai segurar essa bronca? Porque ele vem só por empréstimo. Será que ele segura essa bronca de ser o goleiro titular do Corinthians? Eu acho que não. Eu acho que o Corinthians precisaria do goleiro de mais alto nível. Cara, até o Walter, eu iria atrás do Walter, porque ele é um jogador bom, ele não custa extremamente caro, ele pode ter idade avançada, mas até então o Neto também tem. O João Ricardo tinha uma idade super avançada. Eu iria atrás do nosso queridíssimo Walter para ocupar essa reserva do Corinthians. E se o Hugo saísse para ser titular, por que não? Ele era titular do Cuiabá, acho que é o jogador com mais jogos na história do Cuiabá. Ele foi no Mirassol, se destaca no Mirassol também, se destacou no Corinthians, tanto que saiu. Só que ficou muito tempo na reserva do Cássio. Você ser reserva do Cássio cobra o seu preço, né? Porque o cara, ele, tirando ali, acho que 2016, 2015 ali, que o Cássio, ele ficou numa baixa e o Walter assumiu a titularidade, no resto dos anos, o Cássio sempre foi titular. Durante os 12 anos que ele permaneceu no Corinthians, eu não acho que o Neto seja um ótimo goleiro, mas que ele... Eu também não acho que ele seja um goleiro ruim. Eu acho que ele é médio, nota 5, 6, e acho que ele vem para agregar para o clube. Vamos ver, né? Se ele realmente vier, vamos ver o que vai acontecer. E bom, vamos para a segunda notícia do dia. A segunda notícia é: será que o Malcom vem para o Corinthians, rapaziada? Bom, pelo que eu apurei e pelo que o jornalista Careca Bertaglia apurou também, Samir Carvalho também falou sobre, né? Só que o Careca Bertaglia ali do GE falou que o Malcom, ele veio se refugiar aqui no Brasil por conta das tretas ou tretinha chata que tá rolando lá nos Estados Unidos ou no Oriente Médio, hein? Como eu não tenho muito conhecimento, eu nem opino muito sobre, mas que pena que tenha acontecido tudo isso no mundo. Mas enfim, o que acontece é, ele saiu da Arábia Saudita e ele veio aqui pro Brasil se refugiar, e sempre que acontece isso é que nem com o Talisca. Eles sempre ligam, eles sempre veiculam o nome do jogador que é identificado, que é cria do terrão, que é torcedor, do Corinthians. O Malcom, ele é um baita jogador, ele já tem 27 anos, não, 29 aliás, mas ele é um baita jogador, ele passou pelo Barcelona, ele se destacou pelo Bordeaux, pelo Zenit, pelo Al Hilal. São ligas alternativas? Sim, mas ele se destacou no Barcelona, ele teve uma passagem mais apagada, mas o que importa é, jogou bem pelo Coringão, e ele ainda é jovem, pelos motivos que são, é que nem o Yuri Alberto, ele saiu por conta dos conflitos que estavam tendo na Rússia.
Aí ele veio, né? O Corinthians teve uma baita troca de jogadores. Se eu não me engano foi isso, depois eu posso procurar e confirmar, mas se eu não me engano foi isso com certeza. Ele seria um baita acréscimo. Ele é bem melhor que o Lingard, por exemplo, que chegou porque ele deu certo na Europa. E ligas alternativas mais deu. E ele é um ótimo jogador, gosto muito dele. Lá na Arábia Saudita ele sobra. Vamos ver como é que ele vai ser aqui no Brasil, se ele vier mesmo. Não há nenhuma negociação, é apenas um rumor. E eu acredito que, se ele vem, a minha opinião, eu acho que não, porque primeira amenizada que der ele volta, o salário dele é muito alto, o Corinthians não tem como bancar isso. A janela já fechou, só que nem naquela janela Ucrânia, que jogadores vieram para cá por conta dos conflitos, eu acredito que possa abrir uma nova janela para ele vir para o clube. E se ele vier, é um acréscimo. Eu acho que aí o elenco fecha. Não é possível que o Dorival vai pedir mais alguém, porque assim, o Corinthians está tentando buscar um goleiro reserva, o Corinthians está tentando Malcom, o Corinthians está tentando uma contratação melhor assim. O Corinthians prometeu mais 3 reforços para o Dorival. Então eu acredito que se ele vier, ele viria para agregar e para ser titular. Dane-se no lugar de quem, no lugar de Depay, no lugar de Yuri Alberto, no lugar do caramba 4, ele vem para jogar de titular do Corinthians. Ele é veloz, ele é objetivo acima de tudo, ele faz bastante gol lá na Arábia Saudita. Então eu acredito que se ele viesse, ele agregaria muito. Não sei se vem, mas se vier, essa é a minha opinião. E agora vamos para o tópico final, que é: ontem o Corinthians se reapresentou, né, na terça-feira, para continuidade da semana, porque dia 11 já tem jogo contra o Curitiba pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, só que o Corinthians se reapresentou, teve um dia de folga, tudo mais, ali segunda-feira, e se reapresentou na terça. E algumas novidades para vocês: Matheus Pereira voltou às atividades do campo, e ele tinha se lesionado diante do Atlético Paranaense, e ele voltou, né, às atividades agora com bola. Enquanto isso, o Yuri Alberto, o Caio César, eles estão se recuperando, né? E estão fazendo a transição física, tipo, antes do campo eles estão fazendo uma transiçãozinha, e hoje, quarta-feira pela manhã, eles já voltaram para outro treino. Não se sabe se o Yuri Alberto e o Caio César voltaram. Eu tô falando que o Corinthians voltou já nessa manhã dessa quarta-feira para treinar. E vamos ver, né? O Corinthians está sentindo falta desses atletas, principalmente do Yuri Alberto e do Matheus Pereira. O Caio César é um bom jogador, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Capivariano, só que ele saiu lesionado e até o momento a gente não sabe muito o que esperar dele. Eu acho que ele é um jogador muito decente. Acredito que o Corinthians tem muito a ganhar com esses caras. Só que o Matheus Pereira e o Yuri Alberto, para mim, são os melhores acréscimos do time, porque eles são jogadores que são consistentes, são jogadores que têm agregado ao grupo. O Matheus Pereira tem sido um grande segundo volante ali. O Yuri Alberto é o artilheiro da equipe, inevitavelmente, inegavelmente. Então os caras são importantes, eles vêm para agregar o time. E vamos ver qual que vai ser. O que vocês acham sobre isso, gente? O que vocês acham sobre o Malcom? O que vocês acham sobre o goleiro Neto? Deixa aqui embaixo. Se vocês puderem se inscrever, deixar um like, compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E é isso, rapaziada. Um grande abraço. Vai Corinthians. E ao longo do dia saem mais shorts, saem mais vídeos, e vamos ver como que vai ser o dia, como que vai ser a semana do Coringão. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.